Pronto, tá gravando. Tudo bom? Boa tarde, gente. Nós estamos aqui em mais uma mesa criativa, nossa mesa criativa número 4. E mais uma vez sobre design e ativismo, porque o nosso programa de design e ativismo, a última mesa que a gente teve foi muito boa. Teve uma conversa muito profícua com os convidados e a gente sentiu muita necessidade de ter outra e principalmente ter vozes, né, diversificadas, principalmente de uma mulher, né, que no caso é a Vitória, né, a gente falou muito, às vezes, da questão racial, então o Guilherme falou na hora, pensou, não, a gente tem que chamar o Jesus aqui, né, o cara do design, com prioridade de fala para falar sobre isso. E o Celon, que é um dos maiores grafiteiros aqui de Goiânia, né, talvez até do Brasil, um nome reconhecidíssimo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Mais que eu apresentar vocês, acho que cada um pode se apresentar. Então, eu queria que cada um se apresentasse, né? Vamos começar pelas mulheres primeiro. Aliás, vou começar por você, Vitória. Se apresente, fala sua trajetória, né? O que te levou no design, como é que você veio parar aqui. É isso. Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeada, principalmente porque eu admiro muito vocês todos que estão nessa live, é muito chique estar aqui. Eu formei em publicidade no começo desse ano. É até engraçado lembrar isso, porque aconteceu tanta coisa esse ano que eu esqueci que eu já tinha me formado esse ano, né? Então, formei em publicidade, só que há alguns meses, deve ter uns 10 meses, eu migrei minha carreira para UI e UX, né? Que é a área de experiência do usuário, né? De fazer interface para plataformas digitais. Mas na área de ilustração mesmo é algo que eu faço desde sempre, desde criança, assim, sabe? Então, isso me acompanha. Eu até tentei seguir carreira como ilustradora mesmo, monetizar isso e tal, mas é algo que eu vi que é mais um hobby mesmo, sabe? Uma expressão pessoal minha. Então, é algo que eu uso hoje mais como para espalhar ideias do que, de fato, levar isso como uma carreira, né? É isso. Certinho, nossa ex-aluna, né? Acabou de formar. Formou esse ano, a gente foi na sua formatura esse ano, que a gente nem. Assim, parece que foi outro mundo, né? Parece que foi outra década. Foi uma divisão ali, né? De águas ali. Sim, sim. Foi ano passado, né? Na minha cabeça. Na minha cabeça também foi ano passado. E nós temos aqui também conosco o Jesus Araújo, mais conhecido como Jesus Credo. Ele falou assim: não me chame de Jesus Araújo, não, que eu já larguei esse título business, esse título, já larguei o paletó, não precisa me chamar mais de Jesus Araújo, me chama de Jesus Credo. Jesus, você tem um nome muito icônico, né? E suas artes também são bem, falam muito com a religião, né? Com o religioso. Eu achei muito interessante tudo que você faz e as suas ilustrações tem muita sua característica. E queria saber assim, um pouco dessa trajetória, que você é um nome muito conhecido aí no meio publicitário, né? Como é que você foi migrar para essa área, né, de ilustração, de design? Conta aí um pouco para a gente da sua história, quem você é na fila do pão. Boa tarde, gente. Boa tarde, Vitória, Celon. Então, eu quero agradecer primeiro pelo convite, né? Agradecer ao Guilherme também, o Lemes, por ter me indicado. Eu sou artista visual, né? Formei na UFG, na FAV. Entrei em 2003. E aí, trabalhei no Bicicleta Sem Freio também. Eu sou da turma dos meninos de lá, né? Então, no começo, a gente trabalhava só com ilustração mesmo. Só que eu acabei migrando para publicidade, assim, por causa de grana e tal, na época. Então, tive que aprender muitas coisas, assim, né, que não era do meu currículo, assim, não era do meu costume. E aí, engrenou na propaganda, assim. Trabalhei na propaganda muitos anos, consegui virar diretor de criação também, mesmo sendo da direção de arte, né? Tive que aprender a redação e tal, essas coisas todas. Só que
eu acho que o que eu tinha para fazer na propaganda aqui, eu já contribuí assim, e o que está me interessando agora foi essa volta para a ilustração, né? Essa volta assim de falar das coisas que eu acredito, né? Comecei a trabalhar com a minha irmã, um coletivo com ela, que é o Irmãos Credo. Então a gente fazia muita coisa assim da nossa vivência, assim, mais da minha infância, né? Porque ela é bem mais nova que eu. Então infância de interior, essa mistura de sagrado com profano, assim, folia de reis. Meu avô era folião, né? Então era muito marcante, assim, e a gente começou a trabalhar com isso. E aí, depois, de uns tempos para cá, a gente foi entendendo, assim, aonde a gente pertencia mesmo e tal, e a gente foi focando mais no mundo, assim, no mundo preto, assim, no afrofuturismo e tal. Fui conhecendo uma galera, assim, o Alessandro, do Savage Fiction. Então, a gente meio que achou uma pegada, assim, né, do discurso. E é isso aí. Muito massa. Afrofuturismo. Guardei essa palavra para te perguntar depois. Celon, meu querido, como é que você está? Me conta da sua vida. Quem é você? De onde você veio? Como é que é a sua arte? Também é muito icônica. Você bate o olho e você sabe que é a arte do Celon. Poxa, eu queria agradecer também. Até fiquei surpreso assim, com o convite, não esperava. Assim. Poxa, eu me formei em design também, design de comunicação pela PUC, mas eu venho de uma história assim, mais de um convívio urbano, assim, com a pichação, depois grafite, depois veio o design, assim, meio que tentando profissionalizar esse caminho, né? Mas sempre grafite era mais interessante, era o que mais me interessava, assim. Então, tudo na faculdade eu fazia grafite, tinha que fazer cadeira do grafite. Então, e quando eu me formei, eu trabalhei com publicidade um tempo, até para me manter, assim, né? Porque, né, precisava viver, né, assim. Mas o trabalho com arte foi também paralelo e foi crescendo, né? Quando eu me formei, que eu fiz meu TCC era sobre tipografia do grafite, assim, aquelas letras embaralhadas, sabe? E dessa pesquisa, meio que eu fundi com o que eu pintava na rua na época e acaba que o meu trabalho é feito um pouco por camadas, né? Grafite e outras questões de arte, né? Então eu cheguei nesse trabalho abstrato, assim, eu chamo de abstrato, mas eu ainda não tenho um nome muito preciso para isso, assim, porque eu tenho uma referência urbana da arquitetura e às vezes é muito construtivo, né? Mas eu também acho que tem uma coisa muito de expressão, então eu ainda não cheguei num ponto, assim. E acredito que seja isso, né? Eu trabalho com pintura mural, pintura interna, pintura em tela e trafego meio que entre a rua, o ateliê, galerias, fico meio que flutuando nesses espaços, assim. Massa. Muito massa. Todos vocês aqui, de alguma maneira, passaram pelo mercado, né? Passam pelo mercado, a gente tem que passar para sobreviver, mas de alguma maneira saíram porque a gente viu, né? A gente sente a vontade de se expressar, né? Expressar as nossas ideias, no que a gente acredita, aquilo que nós estamos engajados, né? E essa live surgiu principalmente com a nossa inquietação lá do início de junho com o movimento Black Lives Matter, né? E a nossa inquietação começou lá no início e a gente começou a se perguntar por que não a gente chama alguns designers que saíram dessa bolha, né, mercadológica, para a gente conversar. Então essa foi a primeira
dessa primeira ideia que nós tivemos, né? Aqui, nós, como professores da UFG, nós tivemos. Por que não a gente mostrar para os nossos alunos também que o design ele pode ser muito mais que o mercado. E também que o mercado ele pode carregar, e ele vai carregar funções e noções políticas, né? A gente tem que estar, de alguma maneira, engajado com a sociedade. E eu queria saber de vocês, assim, que no trabalho de vocês, né, eu sei que cada um que fez algo, né, mas como que vocês tentaram conversar com a cidade, né, por meio do trabalho de vocês? Como que vocês tentaram se engajar politicamente? Qual o trabalho que vocês fizeram? Como que vocês se expressam? Como que, de alguma maneira, vocês tentaram, ao longo da trajetória de vocês, fazer essa questão ir além do mercado, né? Expressar aquilo que vocês acreditam. Às vezes até falar assim, olha, teve esse caso aqui que eu fiz que me deu... Não ganhei dinheiro nenhum, mas me... ou teve. Mas, assim, que foi um lugar que eu me achei, foi esse trabalho que eu fiz, que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, que eu achei que foi muito representativo. E como é que foi a recepção? Se foi boa, se foi ruim? Vitória, eu acho que Jesus também tem muito isso, Celon também, principalmente com a pichação, né, Celon, principalmente com essa coisa. Eu acho que, assim, meu trabalho, se eu comecei lá na pichação, assim, mas tudo depende da rua no meu trabalho, sabe? Toda a pesquisa e tudo que aconteceu. Eu sempre penso que a presença na rua é a base, assim, de tudo, né? Eu tô em São Paulo agora, assim, né? Eu vim para cá em janeiro. E aí o primeiro pensamento que eu tenho é que, assim, se eu quero trabalhar aqui, eu primeiro preciso estar na rua, mostrando meu trabalho na rua e as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que, assim, mais do que essa questão de promover o trabalho, né, na rua, tem a questão de estar levando um trabalho de arte para o espaço público, né? Eu acho que aí que eu poderia me encaixar nisso, assim, que sempre tive essa vontade de estar fazendo o trabalho para quem está na rua e, às vezes, inicialmente eu pensava mais num morador de rua, assim, acho que era o que mais me tocava, assim, que quando a gente está na rua, a gente tem esse contato, né, com um morador de rua, com uma criança na rua, e essas pessoas acabam que interagem até mais fácil, assim, principalmente quando eu comecei, eu acho que um pouco pelo momento, assim, da cidade, essas pessoas estavam mais presentes nos lugares onde eu caminhava, assim. Hoje em Goiânia eu sinto um pouco menos, mas eu sei que tem muito no centro ainda. E essas pessoas terem acesso ao... Assim, eu me esforço, às vezes, para ter um trabalho numa galeria ou num museu, e eu me esforçar para esse trabalho estar na rua para essas pessoas também, eu acho. Para todo mundo, né, também, para quem está andando de ônibus, para quem não vai abrir mão, às vezes, de uma cesta básica para comprar um desenho, assim, e aquela pessoa poder ter acesso ao que eu estou tentando produzir, né, o que eu estou tentando dizer também com o meu trabalho. No meu caso, eu tenho tentado, ultimamente, já ter uma pegada mais política, assim, justamente pelas coisas que têm acontecido, né, não só depois desse fato, né, que aconteceu agora em junho, mas por toda a questão do governo e tal. Então agora eu tô até comecei a estudar um pouco mais sobre a questão do ativismo, né, como eu, designer, posso ser uma ferramenta para a sociedade, né, para tentar falar com as pessoas de uma forma mais acessível, né, com quem que eu quero falar, todas essas questões. Mas antes disso, eu tinha um pouco até de insegurança de saber como eu poderia me comunicar politicamente, assim, né, de forma ativa. Então, é algo que eu sempre tive muito cuidado. Mas, como eu posso falar que eu tenho contribuído, eu sempre pego muitos projetos voluntários que as pessoas, elas percebem essa abertura, sabe, para poder fazer parcerias nesse sentido. Então, duas coisas que eu fiz que eu gostei bastante foi que uma pessoa que eu nem conhecia lá de Ribeirão Preto, se não me engano, me procurou para pedir ajuda para fazer um material de comunicação, uma identidade visual para arrecadar absorvente para mulheres penitenciárias, da penitenciária, né? Então, foi algo que eu achei... Foi muito legal poder ajudar alguém lá de outra cidade, né, de Ribeirão Preto, a ter uma ação social assim e ajudar outras pessoas numa causa que realmente é algo que para mim faz sentido. Então, sempre que eu vejo algo nesse sentido, eu gosto de me envolver, né?
A Feira das Minas também, que é um projeto de empreendedorismo feminino, que cresceu bastante aqui em Goiânia. Eu fiz a identidade visual também, de forma gratuita, material para as meninas usarem, até hoje elas usam. Então, acho que eu sempre tento usar de uma forma voluntária nesse sentido. E o Celão falou que ele ocupa muitos espaços na rua, né? Algo que eu ainda não faço, mas eu tento sempre espalhar a mensagem de forma digital, assim, sabe? De uma forma amigável e receptiva, sabe? Então, é algo que eu estou tentando entender agora, como eu posso trazer essas mensagens mais polêmicas de uma forma que seja receptiva para as pessoas, né? De tudo que tem acontecido. Beleza. Então, assim, eu não tenho muito trabalho na rua, assim, eu tenho até uma vontade muito grande de fazer. Eu desliguei da agência tem pouco tempo, né? E a agência consome muito tempo, assim, da gente. Então, agora que estou começando mesmo, assim, e a gente tinha um cuidado muito grande de manter o discurso, né? Só que a gente precisa entrar na cena, assim, até para sobrar algum material para a gente pintar em algum outro lugar, a gente tem que pegar alguns murais que não tem muito a ver com o discurso do Irmãos Credo, assim, né? A gente está bem no começo, então a gente consegue entrar para captar uma grana para fazer alguma outra coisa, assim, né? Eu quero estar mais na rua, assim, igual o Celon. Inclusive, eu já fui até numa exposição do Celon, de um quadro lá na Belo Horizonte. É uma galeria que tinha aqui no Nova Suíça. Sim, House of Love. House of Love. É recente. Foi ano passado, né? É. E agora eu tive mais contato, assim, com uma galera ativista, né? O Ale Santos, eu entrei em contato com ele, assim, porque eu sou muito fã dele. E aí até pedi para ilustrar alguma coisa, algum conto dele. E aí ele foi super receptivo, assim, ele me adicionou no WhatsApp, me mandou um livro, assim, que nem foi publicado ainda, para eu dar uma olhada, para fazer algumas ilustrações. Então, esse momento, assim, eu estou gostando muito, assim, porque a gente está encontrando muitas pessoas com objetivo comum, assim. E é isso. Vocês falaram muito, eu achei interessante que o momento está muito propício, né? Assim, a internet está ajudando muito, né? A gente teve essa revolução agora da questão negra, muito forte. O isolamento também tem ajudado, eu acho que as pessoas a gente está todo mundo isolado, né? Então a gente meio que está se unindo, né? Para tentar aliviar, né, esse estresse, que é ficar em casa, ficar enclausurado, né? Esse home office que não tem hora para começar, hora para terminar, né? Então, acho que está todo mundo vivendo a mesma situação. E eu vi as coisas, por exemplo, que a Vitória posta, eu acho muito interessante, né? Fica em casa, vai ficar tudo bem. Tô online, mas não é porque eu tô online que eu tô disponível. Assim, isso é muito o que nós estamos vivendo hoje, né? E a internet ajudou e tem ajudado muito isso, né? Jesus, você falou, eu falei para você que eu ia te perguntar, né? Você falou um termo que eu achei muito interessante, do afrofuturismo. Será que você podia falar um pouco para a gente mais sobre isso? De onde surgiu? O que é isso? Qual que é a pegada desse afrofuturismo? Uhum. Então, o afrofuturismo é um movimento que está rolando, já tem um bom tempo já, né? Tem vários artistas de fora, assim, e aqui o afrofuturismo brasileiro tem uma galera muito massa, assim, sabe? Então, é uma forma de pensar como será a presença do negro no futuro, assim, como ele vai estar inserido, né, nesse futuro, nessa ficção científica e tal, até para ter projeções, né? Que a ficção científica, ela aponta propostas para a gente, né? Onde a gente quer chegar e tal. Então, tem alguns autores, assim, tem o Fábio Cabral,
Cabral com K, que ele é muito massa, saca? Tipo assim, são uns textos muito bem feitos, assim. E a gente percebe que tem referências de várias coisas, assim, né? Só que a gente acaba aprendendo muito, porque essas pessoas, o Ale também, ele escreve contos e roteiros, assim, de afrofuturismo, e eles são pesquisadores, assim, né? Aí você aprende muita coisa, assim, da África, de culturas do Rastafari, ou cultura egípcia, né? Vários símbolos, assim, que eles pegam e misturam com tecnologia, né? Um pouco de magia, então é bem interessante, assim. Só que esse movimento, ele começa com, assim, tem as histórias, tem os artistas, tem artistas visuais, né? Tem músicos, então é um movimento bem abrangente, assim, qualquer outro movimento artístico, né? Só que é bem interessante, vale a pena dar uma olhada, tem muita gente boa. Legal. Jesus, tem muita gente no cinema também, né? No cinema. O pessoal do Afroturismo é muito... tem muitas histórias muito legais no cinema no Brasil também. Uhum. Legal. O Guilherme entrou aqui, gente, ele falou... Você não vai ficar quietinho, não. Vou fazer você participar. Ele falou assim, Karine, se você precisar de mim, eu estou aí, disponível. Eu falei, não, você vai ter que entrar. Pode entrar, já que você se disponibilizou para estar de novo aqui com a gente. Ele esteve na outra live nossa, e agora ele está de novo. É um prazer estar... Eu, uma pessoa diretamente de São Francisco aqui, deixa tudo mais ainda chiquérrimo. Cara, internacional. Internacional. E é muito bom, assim, eu fico muito lisonjeada de ter tantos artistas diversos, né? A gente está com uma diversidade, assim, de artistas muito grandes aqui, né? Vitória trabalha muito no digital, o Jesus trabalhou muito em agência, agora está migrando para as ilustrações, e o Celon com a parte bem do grafite, né? Dos murais. O Guilherme também tem feito muitos murais, né? E eu acho que essa sensação de conversar diretamente com o público é a grande pegada do design ativista, né? Esse momento me chama muita atenção, principalmente, eu acho que com o governo Bolsonaro, né, que gera muita insatisfação, né? O governo, ele tem gerado muita polêmica, e cada polêmica, ultimamente eu tenho visto, com a hashtag design ativista, né, muitos artistas se tentando, às vezes até pela primeira vez, como é o caso de um amigo meu que veio semana passada, o Bruno Braga, pela primeira vez eles estão saindo dessa bolha mercadológica para entrar realmente no design ativista, para realmente se expressar como artista, para tentar falar com os artistas mesmos, assim, como com a população mesmo. O que vocês acham que falta, assim, para os outros artistas, que eu sei que vocês são bem engajados, né, mas o que vocês acham que falta para os outros artistas, assim, pensarem, né, talvez? E qual que é a importância desse design que vocês percebem para as pessoas, assim? Vou falar um pouco. Fala, Celon. Assim, eu acho que eu até fiquei preocupado com a pauta, assim, porque eu fiquei pensando até onde que eu sou ativista, né? Que hora que eu faço esse ativismo, assim, porque às vezes eu vejo alguns trabalhos muito engajados e a ilustração, assim, às vezes ela é mais direta, né? Meu trabalho às vezes ele é um pouco mais sublimado, né? Às vezes é bem sublimado, eu acho. E eu pessoalmente eu tenho até uma certa dificuldade, assim, porque eu vejo a Vitória, né? Ela é mulher, né? O Jesus se identifica com o movimento negro, assim, e eu tenho dificuldade de me encaixar nesses grupos, assim, eu não me sinto negro, eu não sou branco, né? Eu sou pardo, assim, uma mistura de não ser, né? De todo mundo, e acabo que o que eu me sinto é como um cidadão urbano, né? E é aí que meu trabalho tem esse link com a cidade, assim, né? Acaba que é isso, assim, eu não faço parte de outros grupos, eu só sou uma pessoa que nasceu na cidade e estou me vivendo nesse espaço, né, assim. Eu não sei se
acho que eu fugi um pouco da pergunta, assim, mas só dizendo um pouco de como que eu me enxergo nesse contexto, sabe, assim, dos grupos, assim, e eu vejo que é muito importante, assim, quando as pessoas terem essa identificação, assim, eu sou negro, então eu posso falar, né, eu posso querer entender sobre isso, assim, eu acho isso, ou sou mulher e quero o meu lugar, o lugar da mulher, assim, do meu grupo, eu acho isso muito importante, assim. Uhum. Mas eu acho que a ocupação que você faz, tipo assim, a ocupação de espaço, eu acho que é bem já subversivo, assim, apesar de ter o fator estético, né? Mas é uma intervenção, né? Você chega e muda um lugar e tal para alguém. Acho que é bastante Acho que significativo. de alguma maneira vai em outro caminho da publicidade, né? Assim, não tem uma mensagem direta, um compre ou seja, assim, né? É bem aberto, assim. Sim. Legal. E sobre isso também, eu acho que a gente, como artista e como designer, né, a gente é uma ferramenta, né, de comunicação para as outras pessoas. Então, mesmo que talvez você não se veja posicionado em alguma minoria, digamos assim, você continua sendo um fator, né, importante para poder repassar uma mensagem, né, ser a mensagem também. Então, acho que, assim, acho que foi o Bueno que falou na última reunião de vocês sobre que tudo é político, né, não tem nada que não seja político. Então, acho que mesmo que às vezes ali, quando você cria, quando a pessoa vê, ou quando você cria, você acha que não tem ali um teor, né, um viés, sempre tem, né? Então, assim, tá passando alguma mensagem, talvez querendo ou não, e eu acho isso já é muito importante. Tanto que eu acho muito interessante quando a Karine fala sobre o Bolsonaro, né? Porque ele, depois que a gente passou, assim, das eleições, viu que ele foi eleito, tomou esse susto, a gente vai analisar a estética da comunicação dele, né, e ver que totalmente, a gente no começo ria ali da forma como ele se comunicava, né, da falta de estética da comunicação dele, mas a gente vê que isso tinha estratégia, né, tinha design naquilo, né, a gente achando no começo que não tinha. Porque ele estava comunicando com as pessoas que ele queria comunicar, né, querendo trazer esse amadorismo, trazer uma coisa que era contra a corrente ali. Então, acho que até na falta de estética tem design que ele é estratégico, né? Então, acho esse ponto importante até para a gente discutir sobre como a gente está comunicando, né? Se o que eu faço hoje tentando ser ativista está falando com as pessoas que eu quero atingir, né? Será que eu falar de uma forma agressiva com quem votou nele, chamar o eleitor dele de burro, eu tô mudando o que ele está pensando ou não, sabe? Como é que eu deveria me posicionar? Porque, assim, eu sei que eu converso muito com as pessoas da minha bolha, mas eu não sei se eu estou atingindo outras pessoas, né? Então, eu acho isso uma pauta que eu estou tentando muito digerir e ver como eu posso mudar meu posicionamento, tá? E ser mais empática, né? Porque eu vejo que faltou empatia da minha parte de tentar comunicar mais com outras pessoas que não sejam da minha bolha, né? As pessoas da minha bolha não votaram. Agora, quem votou, e ele tá lá agora, né? O que eu fiz de errado, né? Nesse projeto todo. Tem uma professora lá do Rio de Janeiro que ela fala que a Terceira Guerra Mundial vai ser memética, né? Ela fala que vai ser com memes. Aquele que tiver o meme melhor vai ser aquele que vai ganhar a guerra que ela falou naquela época. E hoje a gente sabe que quem teve os melhores memes, né, foi o que ganhou as eleições, né? Eu lembro direitinho do meme do kit gay, né? Enfim, que teve Símbolos, naquela época, né? Símbolo. E o design, né? Por mais assim, a pessoa não tenha minimamente nenhum estudo sobre design, mas ela sabe que existem ícones, né? Existe que tem de simbolismos que são fundamentais para a comunicação. E a gente, às vezes, que é lecionado sobre isso, sabe sobre isso, não faz uso disso, né? E a gente não conversa com as pessoas, a gente conversa só com a nossa bolha. Às vezes, no mundo publicitário tem muito isso, né? Tem muito publicitário que faz uma peça para os publicitários. Uma coisa que é muito criticada lá pelo um dos primeiros teóricos da propaganda, ele fala, olha, tem muito publicitário que faz peças, inclusive até peças fantasmas, né, para ganhar prêmios, né, Jaime Câmara, o Jesus deve ter ido em vários prêmios Jaime Câmaras, que fazem peças fantasmas que não geram nada, eles geram só prêmios, não gera mais que isso, né, a gente faz as coisas meio pensando na nossa bolha. E eu acho que esse é o nosso desafio como comunicador, em primeiro lugar, né? E como designer, né? Como que a gente vai comunicar para as pessoas? Será que o nosso design está comunicando?
O que vocês acham? Assim, qual que seria a solução, assim, vamos dizer, para isso, sabe? Eu acho que o design, assim, eu já vi uma frase falando que o design vai salvar o mundo. Eu acho que, tipo, é muita viagem, assim, né? Mas eu acho que é uma ferramenta como todas as outras, assim. Eu acho que o posicionamento que é o mais importante, né? Você ter o posicionamento e ter um objetivo definido, assim. Tem poetas que são ativistas, tem escritores, ilustradores, atores, tanto faz. Então, eu acho que o mais importante, não importa o fazer, né? O fazer ali. Eu acho que é o posicionamento, é o mais importante, assim. Eu estava até conversando com os amigos meus, assim, eu resolvia voltar a desenhar. Falei, cara, eu queria virar artista, né? Como é que eu faço? Tá? E aí eles falaram, cara, você tem que arrumar um discurso para você, alguma coisa para você defender, né, e tal. E aí, esse período de quarentena, assim, eu acho que botou todo mundo para pensar, assim, né? Então, eu não sou acostumado a ficar tanto tempo sozinho, assim, a gente vai pensando nas relações, pensando nas pessoas e tal, a estrutura. E aí, com os acontecimentos também que estão aí, né? A gente vai vendo muita coisa de forma diferente, assim. E eu uso o design porque é a minha formação, né? Mas tem uma galera aí que está fazendo, que tá no ativismo, que é muito foda, assim, sabe? Uma das minhas críticas, né, ao modelo de comunicação hoje, pelo menos que eu tive experiência, né, foi que eu acho que a publicidade hoje, pelo menos em Goiânia ou Goiás, não sei, é uma esteira de produção, né? A gente só conhece o nosso pedaço ali, né? A nossa parte e já passa, né? Vem ali, eu pego do redator, faço a criação e passo para o atendimento. Às vezes o briefing que eu pego não está tão completo. Eu podia ter falado diretamente com o meu cliente ali para entender o que ele quer e também entender para onde vai chegar isso, né? Eu sinto muita falta de saber qual era o impacto que um post de Facebook que seja, um panfleto que seja, qual que é o impacto que estava dando na pessoa que estava lendo, sabe? Eu não sabia a linha final, né, do meu trabalho. Então, um dos motivos de eu ter migrado para a área de experiência do usuário é porque um dos primeiros princípios é a empatia, que é você conhecer o usuário, né, entender a experiência dele ali, sentir a dor. A galera gosta de usar a palavra dor, né, as dores do usuário. Então, tem muita pesquisa, tem muita, assim, nunca é um trabalho linear, ele é muito esférico, sabe? Então, a gente está sempre indo lá, conversar com o usuário, literalmente na casa dele, sabe? Entender, saber se a gente está falando com uma pessoa de tal classe, ou, enfim. Então, assim, eu sinto muito essa falta da empatia, da gente ir lá conversar com a pessoa, e justamente essa questão de não ser prêmio, né? Da gente tá fazendo essa peça para quem, né? Então, eu sinto muito saber qual o impacto desse trabalho, de fato, nas pessoas. Então, é isso. Eu até estava pensando isso esses dias. Eu sou um amigo, né, do dono da agência, assim, onde eu trabalhei e tudo. E eu estava pensando, assim, eu tenho a impressão que, pelo menos em Goiânia, né, parece que esse modelo de agência de publicidade, não sei se é uma coisa que funciona tão bem, né? Pelo que a Vitória falou, assim, parece que ficam sempre faltando algumas peças para que o designer possa trabalhar da maneira melhor, né? De fazer um trabalho mais eficiente, né? Assim, não sei, na faculdade a gente tem aquela ilusão, assim, não é uma ilusão, mas é mais ensinado que o cliente vai ser cliente do designer, e o designer vai trabalhar para o cliente, né? Que não vai ter esse tanto de intermediário entre o cliente e o designer, né? E às vezes eu tenho a impressão que é isso, assim, essa esteira com tantas etapas, parece que ela vai criando falhas, né? Como se fosse um telefone sem fio, né? Vai passando, aí quando chega no designer nem sabe o que está acontecendo direito. Eu acho que se tivesse uma comunicação que convergia todo mundo, sabe? Mas, assim, realmente tem uma parede ali, né? As pessoas não estão vendo o que teve antes ou depois, ela só vai indo. Isso. Então, mas tem muitas agências, assim, o que eu vejo tem muita gente que está na agência que não quer estar lá, que não quer
trabalhar em agência. Então, tem uma galera que está lá, mas que estuda outra coisa, está lá por enquanto, sabe? E eu não tiro a culpa dessa galera, porque o modelo de negócio, de agência, é muito desgastante. E algumas coisas, assim, que dá para ser corrigida, sabe? Só que ninguém escuta, assim, poucas agências estão ligadas nisso, né? Tipo assim, você quer resolver algum problema, né? Tem um problema para ser resolvido. E aí você tem que apresentar uma solução. Às vezes você está criando, você não sabe nem qual que é o problema, sabe? E você está criando. Uhum. Então, não interessa assim, se vai ficar maravilhoso, vai ficar lindo. Às vezes, uma galera que é empolgada, assim, tem uma galera que gosta, mas assim, não está ligado na parte estratégica. Então, eles gostam de criar coisas, assim. Tem uma galera muito criativa mesmo. Só que cria sem objetivo nenhum, assim. Fala assim, gente, vamos pensar aqui, ó. Para que é isso? Então, Exatamente. tem essa galera que trabalha para prêmio, assim, o cliente mais importante dele é a própria agência, sabe? Então, tá com os outros clientes para gerar valor para a agência mesmo, assim. Gente, muito bom. Se eu começar a falar mal de mercado goiano publicitário, eu falo que até o João tem uma pergunta, depois o Rafael tem uma pergunta. Fala, Joãozinho. Oi, gente. Oi para todo mundo que chegou. Jesus, eu achei legal uma coisa que você falou, que em 2018 teve um congresso que se chamava de Design Ativista no Brasil, foi em São Paulo. E lá eles tinham um mini curso, uma oficina que chamava assim, Pagar os Boletos é Revolucionário. Acho que tem muito a ver dessa coisa da agência, né? Assim, a gente passa por isso. Então, o do mercado, né? A agência é como, vamos entender mercado assim. É importante também saber essa linguagem, mas eu acho que aonde eu acho que o designer, ou aqui a gente tem, né? Tem designers, tem artistas visuais, tem publicitários, enfim, várias formações, mas eu acho que é na linguagem autoral que ele consegue trabalhar mais a questão do ativismo. E, assim, vocês que são goianos pelo mundo, né? Eu sempre tive como é que fala assim? Uma pulga atrás da orelha, assim, que eu pensava assim, meu Deus, eu sou goiano, mas o que significa isso, sabe? O que significa isso? E eu tenho família em Pernambuco, no Recife, e parece que toda vez que eu chegava no Recife, Recife tem cara do Recife, tem cor de Recife, eu ficava assim, por que esse povo parece que eles sabem quem eles são? Não sei, eu achava que eu era meio, tipo assim, muito qualquer coisa, sabe? Mas falando sobre design ativista, eu acho que tem uma coisa a ver. Por exemplo, a Vitória falou da questão da comunicação do Bolsonaro, né, do governo. Essa comunicação despersonalizada e de alguma forma, quer veicular uma imagem de um Brasil único, de um Brasil que é só de um jeito, que tem a mesma cara, que acredita na mesma coisa. Eu acho que essa coisa do design ativista está trazendo muito da questão do regionalismo também. A gente pode ver isso, por exemplo, com o afrofuturismo, tem o Gama também com o caipira futurista, né? Eu acho assim, quando eu olho para o trabalho de vocês, eu consigo ver Goiás. Isso que você falou também de trazer as coisas da infância, esses símbolos, né? Como que vocês veem? Eu acho que também isso é um pouco ativista. A partir da linguagem de vocês estão trabalhando, vocês estão trabalhando contra uma visão única de Brasil, do que é o brasileiro. Vocês conseguem enxergar isso? Isso é, de certa forma, consciente no trabalho de vocês? Como é que vocês encaram isso? Então, quando eu comecei a pensar sobre goianidade, assim, né? Porque eu sou de Trindade, então morei em chácara na infância, tirava leite, essas coisas, assim, eu nunca imaginei, eu sempre desenhei, mas nunca imaginei que eu ia ser designer, assim, eu nem sabia o que era. E aí, uma coisa que os goianos têm, assim, em grande parte, é não ter elementos, né, da cultura nossa, assim, que a gente olha e fala assim, cara,
não, isso é de Goiás, igual Pará tem, igual Recife, né? Que eles têm orgulho, assim. O goiano, ele não tem muito esses ícones, assim, para ele se orgulhar, sabe? Então é tudo muito comercial, assim, tudo muito comercial, muito... A galera tem meio que vergonha, assim, tirando a galera do agronegócio, que eles linkaram aquilo lá e como um sertanejo mesmo, assim, né? Mesmo sendo uma visão bem de cima, assim, porque as festas populares, festas de igreja, as congadas, são tudo do povo, sempre é do povo mais excluído, assim, né? É o povo mais pobre, é uma galera que passa necessidade. Todos esses movimentos vêm daí, né? Eu acho que até por aí que, por causa disso, que vem essa renegada, assim, né, que a galera dá. Eu acho que uma galera já vem fazendo esse trabalho, assim, para a gente ter alguns elementos. O Wes vem fazendo isso, o Bicicleta Sem Freio também vem fazendo. Tem uma galera, eu acho que quanto mais fizer, aqui em Goiânia também tem uma galera preta, assim, que é a Naya Violeta, que ela também explora muita coisa, assim, o discurso dela é muito parecido, assim, com o Irmãos Credo, na verdade. É de religião e festa, né? E o povo preto, onde está inserido nisso. Eu acho que falta uma identidade, assim, que a gente está construindo aos poucos, sabe? Mas é isso aí que você falou mesmo. Eu acho até que o meu trabalho, assim, é meio fruto dessa esterilidade, assim, cultural um pouco, né? Igual eu falei. O que eu sentia que sobrou para mim era o grafite, e o grafite era a rua, então por isso eu me interesso pela rua, pela arquitetura, assim, não tive tantas outras referências culturais ou regionais, assim, ou de outras culturas mesmo, assim. E é uma coisa que eu me pergunto, é uma das coisas mais angustiantes para mim, é isso, assim, será que eu estou fazendo o melhor que eu podia fazer? Será que eu estou falando sobre o que eu devia falar mesmo? Será que eu não devia estar falando mais sobre o sertanejo, ou sobre tal coisa, ou sobre outra coisa, sabe? E eu sinto que é isso, assim, eu estou falando sobre o que eu tinha em Goiânia. O que eu tinha em Goiânia era rua, era parede, calçada, prédio, concreto. Te tem uma ideia do Art Deco, mas quando você vai na rua mesmo, não tem, o Art Deco tá em pontos muito específicos, assim, às vezes algumas pessoas identificam isso no meu trabalho, mas é uma coisa que está também não é tão grande em Goiânia, né? A gente pode ter esse patrimônio, mas ela não é tão presente, eu acho, maciça, igual como ele falou de Pernambuco ou outras cidades que você vai, e tem alguma coisa muito marcante, assim, né? Esse é como diz Carne Doce, o progresso é mato também, né? Então, assim, a gente está no meio desses dois aí. Eu acho que seu trabalho fala muito sobre isso também. Uhum. Oi? Não, desculpa, te interrompi, pode falar. É interessante isso que vocês falaram, porque, assim, pelo menos da minha bolha eu vejo diferente, assim, acho que muitos dos meus trabalhos retratam muito a cultura goiana e até nacional também, questão, tipo, o filtro do barro, né, o copo americano. Então, assim, eu sempre recebo muitas mensagens de pessoas de todos os lugares do Brasil e de todas as idades sobre isso. Então, é uma identificação muito rápida e, assim, as pessoas ficam... Eu desenho o filtro do barro ali, literalmente, e as pessoas ficam, caramba, um desenho de um filtro do barro, sabe? Tipo assim, uma coisa que é invisível no seu cotidiano, mas que ela foi trazida, foi pensada para, teve seu destaque para virar uma ilustração, né? Tipo, o Wes Gama mesmo é uma das minhas maiores inspirações quando eu quero fazer alguma coisa mais regional. Então, pelo menos assim, as pessoas que recebo que querem falar sobre isso, a identificação é imediata, sabe? Mas eu acho muito legal o Celon, por exemplo, tem esse trabalho mais urbano, que é um lado de Goiânia que ele está também enfatizando, que às vezes a gente não está pensando com essa perspectiva, sabe? Por exemplo, eu acho muito legal lá no centro tem um grafite seu que é numa casa, né? Que tem uma arquitetura Art Deco. Sempre passo lá perto, eu acho incrível a composição da casa,
o contraste, sabe? Assim, já me traz uma sensação ali de pertencimento diferente dessa de regional, tradicional, sabe? Então, acho que tudo traz uma perspectiva até mais plural da cultura goiana, sabe? Porque, assim, apesar da gente ver que talvez as pessoas tenham vergonha ou não representem tanto essa parte tradicional, as pessoas não conhecem esse outro lado mais alternativo também, né? Porque Goiânia, ela é conhecida como a Seattle do Brasil pelas bandas que saem daqui, né? Tipo, Bugarins, né? Tem outras, o Cambriano, tem várias bandas aí, o Black Drum Sharks. Então, acho que é legal trazer essa outra versão também, sabe? Tudo soma, assim, de alguma forma. Não posso falar aonde isso está chegando, né? Porque quem está sendo atingido por essa arte e tal, mas eu acho que a cultura aqui ela é bem plural nesse sentido. Eu entendo isso, que o grafite ele cria alguns marcos na cidade, né? E vai criando outros pontos de referência também, né? Uma cultura uma cultura mais nova, né? A partir disso. E seu traço também é muito único, assim, já virou um elemento daqui já. A gente vê, já saca que é Goiânia. E o Gui, acho que ele queria falar um trem, ele falou. Trem é bem goiano, né? Falando em goianidade. Seu microfone tá funcionando, Gui? Acho que ele tá desligado. Aqui. Tá mudo aqui. Tá mudo. Ih! Tá mudo. Deixa eu fazer uma perguntinha, então, enquanto ele... Ah, não, ligou. Ligou. Vai. Solta aí, Rafa. Fala, Rafa. Eu queria fazer uma pergunta, o Guilherme já responde também, já entra na roda de respostas. Eu queria explorar, conversar um pouquinho sobre uma questão que vocês comentaram. Eu ouvi vocês comentando, né, um pouco da dificuldade do trabalho nas agências, né, tal. E aí, a minha pergunta para vocês é a seguinte, porque, na verdade, se a gente for voltar um pouco na raiz do design, lá na Alemanha, da Bauhaus, a ideia do design era justamente unificar a arte, né, os artistas da época, com a produção em escala industrial. Então, os designers eram pessoas que iam ser os artistas que iam desenhar carro, geladeira, fogão, avião, cama, cartaz e coisas que iriam ser produzidos industrialmente ou não. Então, aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, claro, tentar discutir um pouco essa dicotomia entre o que é a arte, o que é o ativismo, o que é o trabalho no mercado, e será que é possível a gente conciliar isso? Porque, pelo menos na UFG, e eu tento um pouco como professor, eu acho que todos nós temos um pouco como professores, a gente tem um lado, digamos assim, a função social da profissão, né? Que toda profissão tem uma função social. E muitas vezes essa função social, ela pode se aproximar um pouco digamos, de um certo ativismo ou não. Mas essa função social é sempre uma função que a gente tenta, em teoria, colocar na prática, talvez nas agências, de tentar, às vezes, se posicionar um pouco mais e dizer, olha, esse tipo de trabalho aqui eu faço, esse aqui eu não faço, porque isso aqui, dentro da minha função, dentro do meu papel como cidadão, do meu papel como, enfim, alguém que está ali fazendo um determinado trabalho, até um código de ética da profissão, enfim, isso rompe um pouco com a ética da profissão, com o que eu acredito e tal. Então, a minha pergunta, rodei, mas a minha pergunta é a seguinte, eu tenho tido a sensação recentemente que esses movimentos todos, Black Lives Matter, todos esses movimentos
políticos e sociais, essas transformações sociais que estão acontecendo, elas têm mudado o perfil e o comportamento do consumidor, e as empresas estão percebendo que os consumidores estão mudando. Então, quer dizer, as agências vão conseguir permanecer da mesma forma com que elas sempre foram, sendo que os consumidores, as pessoas, os clientes estão mudando, estão pedindo uma postura diferente das agências, das mensagens, das campanhas. Quer dizer, então, aí minha pergunta para vocês é essa: vocês já estão sentindo essa mudança? Pelo jeito não, porque muitos de vocês falaram da dificuldade e tal, mas enfim, a minha pergunta era mais para tentar discutir um pouco essa dicotomia de que o design, às vezes ativista ou social, ele é difícil ou quase impossível de ser colocado na prática de mercado, vamos dizer assim, né? Mas a minha pergunta é essa: vocês estão sentindo essa mudança? É possível incluir e acrescentar essa mudança no dia a dia das agências? O que vocês acham do trabalho de vocês? Ou não só na agência, até o Celon, que é grafiteiro. Como que você tem sentido isso, essas transformações sociais? Olha, eu não posso falar da agência mesmo, assim, eu acho que já tem um tempo que eu saí, assim, agora eu tô meio por fora. Mas eu, no meio da arte, eu percebo, assim, que essas reivindicações têm sido cada vez mais presentes, assim, eu vejo cada vez mais artistas negros, pintores negros, representando figuras negras, aparecendo, a questão da mulher também, tendo cada vez mais, ou do LGBT, cada vez tendo mais aceitação e mais presença, assim, nas exposições, no que está, até na internet mesmo, no que está sendo compartilhado, assim, eu vejo isso cada vez mais presente, coisa que eu não via há 5 anos atrás, assim, não era uma coisa tão corriqueira. Hoje já é bem, eu digo, pelo menos na minha bolha, às vezes é até a grande maioria, assim, tá seguindo, tá nesse caminho, assim. Não sei se a grande maioria, mas grande parte tá aberta para isso. Uhum. Eu também não trabalho em agência, deve ter mais de um ano, mas eu acho que falta, assim, né, pela minha experiência, e também acho que falta um pouco da parte da agência e também do designer ali defender um pouco mais, porque você fez essa escolha, né? Porque eu escolhi colocar aqui uma pessoa negra nessa peça. Trazer dados, sabe? Trazer dados até de dinheiro também. Tipo assim, quanto vai converter isso aqui para vocês? Qual o nível de representatividade? Porque a galera quer saber isso, né? A gente está conversando com o stakeholder ali, com o dono do produto, né? Então, acho que talvez o caminho que possa ser mais rápido ali para convencer o uso desse tipo de trazer essa representatividade, esse ativismo, assim, essa política para dentro, né, das peças, é trazer números, talvez, sabe? Porque já existem pesquisas que mostram esse nível de representatividade, né? As pessoas confiam mais. Então, acho que é algo aí que a gente pode trazer aliado ao nosso trabalho, né? Defender as escolhas, trazer parte técnica, né? Trazer esses argumentos. E eu vejo também que desde que a internet trouxe essa visão mais unilateral, bilateral de comunicação, né? Não é só a marca que comunica com a gente também traz essa nossa opinião, né? Nossa reivindicação. Vejo que os influencers também têm esse papel importante de fazer de ser porta-voz, né? Tem muitos influencers aí, tipo, negros, ou então de vários corpos, né? Mulheres, pessoas trans. Então, eu acho que isso também tem ajudado muito a mudar um pouco esse cenário. Não posso falar lá de dentro, né? De agência, mas eu acho que a gente ali, no primeiro momento, seria mais trazer essa visão de estratégica mesmo, sabe? Das escolhas. Então, eu acho que, tipo, as agências, elas já têm uma estrutura, assim, né? Que já vem de muito tempo e os caras não têm interesse nenhum, velho, de mudar. Não tem interesse. Verdade. Quem tá lá já vai continuar fazendo aquilo. Eles querem aproveitar alguma data ou algum discurso para fazer dinheiro, saca? E é da forma meio burra, assim, na verdade. Porque para entrar em agência, foi muito difícil. Foi difícil. Foi um amigo meu que me indicou, Cheirinho.
E aí entrei, você começa ganhando pouquíssimo, trabalhando muito. E aí, quando eles veem que você pode gerar algum dinheiro, e aí começa a te dar mais moral, sabe? Mas mesmo assim, sempre te contendo, assim, para você saber o seu lugar, para você saber o privilégio que é você estar ali. E tipo, entra na sua cabeça, assim, de uma forma, que uma vez uma amiga perguntou, falou assim, cara, por que vocês ficam na agência até 2, 3 horas da manhã? Você tá doido? Eu falei assim, mas não, tem que ficar. Eu falei assim, mas se você levantar e for embora, o que acontece? Aí eu fiquei, tipo assim, né? Mas assim, então, tem certas estruturas lá que não mudam. Tipo assim, tem uma galera que trabalha para si mesmo. Então, eu estou na agência, mas estou trabalhando para mim. Eu estou na agência trabalhando para... Não vou trabalhar para resolver o problema do meu cliente, ou para resolver o problema aqui para a agência ser uma agência com uma estrutura diferente, ou com um pensamento diferente. Não, a pessoa está para trabalhar para ela. Então, essa estrutura é para manter privilégios mesmo, até porque na criação tem pouca mulher, quase não tem negro. Então, quando a gente consegue chegar em um cargo que dá para você contratar alguém, ou que você tem um poder de voz maior, porque ralou demais para chegar até aí, e aí você começa a contratar preto, contratar mulher, e vai mudando um pouco, mas sempre com limite, assim. A galera não tem muito interesse de mudar, não, na verdade. Então, eu também eu passei um tempo dentro de agência e eu vejo que isso aí que o Zezé tá falando é completamente real, saca? Às vezes tem sim essa falta de possibilidade de você pegar e desenvolver um futuro novo ali, mas a orgânica da coisa, na verdade não é nem orgânica, mas a mecânica da coisa já tá bem viciada em si, saca? E eu acho que, tipo, o que está acontecendo agora, principalmente com isso é uma coisa que a gente, como artista, a gente tá. É um trem que nós até fala brincando, tá dizendo, nós tá no foco da dengue, cara. Falar e nós temos que, tipo assim, ser pontual, saca? E uma coisa que eu vejo que acontece muito é que, às vezes, algumas empresas que não têm tanto aquele apio de protesto e aquela coisa de questionar isso aqui que está acontecendo, que está errado e a gente precisa passar por uma manutenção. O que eu vejo é que essa galera, eles vão começar a ficar para trás e eles vão começar a necessidade daquilo que a gente está falando agora, que de certa forma seria minoria, porque a gente já entende que a gente lida com minorias sociais e que, na verdade, esse é o propósito da gente estar trabalhando ao redor disso tudo, para que isso não seja minoria, que realmente tenha um lugar também de privilégio, como algumas outras coisas que tem privilégio agora, e que muita gente vai concordar comigo que, beleza, tem que nivelar a coisa, saca? Estabelecer equidade, igualdade. E o que eu vejo que acontece, assim, que é bom, é que a gente está realçando algumas camadas de Goiás. É uma coisa que, por exemplo, eu morando aqui, eu sempre tento trazer algum elemento que seja regional para a realidade do americano. Eu estou lidando com o americano. Quando eu vendo coisa para o americano, saca? E aí, por exemplo, esses dias eu estava mostrando uma peça que eu estou desenhando para um americano e ele nunca tinha visto uma pipa, cara. Saca a raia que nós solta lá em Goiânia. E aí, o que é isso aqui? Aí eu fui explicar. Esse tipo de coisa, esse tipo de pequenas coisinhas assim que você pega e coloca, igual a Vitória falou, de às vezes desenhar um fio de barro, é isso aí que vai começar a realçar a cultura, e aí eu acredito que existe uma progressão em termos de valorar aquilo que realmente significa, porque eu tô muito... É muito chato você ver coisas só em monitor, saca? É muito bonito quando você tem a possibilidade de ver um mural, tipo um mural que o Telão pinta na rua, que, tipo, beleza,
talvez ele não, esteticamente, ele não seja direto ao ponto, mas uma coisa que é muito importante também que o Zezé falou, é que o Celon foi lá e pintou, mas a gente sabe que nós aqui, a gente tem um posicionamento de melhora social, e eu vejo que, tipo, a arte, ela vai chamar o artista, vai chegar um momento que o artista vai ter a voz, literalmente igual agora que eu tô falando, e eu acho que nessa hora compensa, e é válido, e eu acho que um artista, ele precisa estar bem posicionado com relações, com relação ao social, para que não perca na hora do discurso, para que, tipo, não fique só desenho, saca? Eu cheguei nesse ponto, e eu comentei, acho que foi com uma amiga minha, eu falei, velho, desenhar doideira é doido, mas não dá para desenhar doideira todo dia, não dá para ficar doido todo dia, saca? Você tem que chegar num nível de discussão que seja racional também. Não é só viagem, saca? Às vezes a gente leva esse mesmo conceito para dentro da agência. Não é só comércio. Tem a manutenção do social. Eu acho que a agência não tem a manutenção do social porque visa o dinheiro e é uma estrutura arcaica. Eu acredito muito naquela frase do Homem-Aranha, né? Que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um grande poder de ser designer, né? E, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade. Por mais que você fale para mim, mas eu tenho que falar sobre isso, eu preciso. Eu me vi, por exemplo, muitas vezes, às vezes, falando sobre ser mulher, sobre feminilidade, sobre feminismo. Às vezes eu nem queria falar sobre isso, mas eu tinha que falar. Por quê? Porque eu sou mulher. Assim, às vezes nem era uma pauta do meu interesse, assim, primeiro, mas eu tive que falar sobre isso, eu tive que estudar sobre isso, porque acho que a vida, a sociedade, ela nos traz um certo tipo de responsabilidade. Por exemplo, ser professora me gerou, igual o Rafael colocou, gera uma certa responsabilidade, um papel na sociedade que a gente tem que encarar esse papel com responsabilidade mesmo, assim, em vez de delegar essa responsabilidade para terceiros, né, que é muito fácil de você fazer, pois é igual virar assim para o outro, só será que tem ninguém fazendo nada, né? Uhum. Eu acredito muito que quando nós vemos uma coisa, né, quando a gente vê, às vezes, uma fumaça, nós temos que ser aqueles primeiros que falam que tem alguma coisa pegando fogo, né? Se a gente vê alguma coisa, algum buraco na rua, a gente tem que ligar para a prefeitura e falar, olha, tem um buraco aqui. Porque se passa uma família e cai nesse buraco, a responsabilidade não é só, por exemplo, do Estado, né, que não tampou aquele buraco, mas também uma responsabilidade civil minha. Ainda mais que eu tenha a sabedoria, a noção de que tem um buraco lá. Estou falando isso uma coisa muito pequena, para uma coisa, para eu tentar falar sobre uma coisa abstrata, que é, por exemplo, o preconceito, né? O machismo, coisas que a questão do preconceito contra alguLGBT, enfim, a gente passa por ser novo demais, por ser mulher, enfim, por várias coisas, né? Eu já passei por todos esses tipos alguns tipos de preconceito e acredito que, por exemplo, Jesus aqui passou por muitos e muitos maiores que nem se comparam com os que eu passei. Mas eu acho que a gente tem esse, vamos dizer assim, o privilégio da responsabilidade, né? Eu falo isso muito para os meus alunos. Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tem esse privilégio de ser o primeiro a falar, já que você viu a coisa errada acontecendo, vê algo de errado que acontece na sociedade, você já cria em si essa responsabilidade primeiro, já que a gente é comunicador, de falar sobre aquilo, né? Que já é uma quebra de tabu imensa. Só de você falar sobre aquilo já gera uma repercussão, já gera uma conscientização. E fazer algo sobre aquilo também, né? Que eu acho que a arte, ela... Você falou uma coisa, Celon, você falou assim, eu não sei como que eu estou contribuindo. Nossa, você não sabe como você contribui quando você coloca uma arte numa parede. Uma parede que era simplesmente uma parede, ela virou uma obra de arte, né? Ela virou uma peça de arte, né? Então, assim, e você, a gente, igual Jesus falou,
a gente já entra em Goiânia e já entende que está em Goiânia, né, vamos dizer assim, já é uma própria característica da cidade as artes que você faz, né, tanto você, como o Black Drawing Shocks, né, como, enfim, como outros artistas, né, principalmente desses artistas mais alternativos, a gente já percebe que é uma arte que a gente pode dizer que é uma arte goiana, né? Então, eu acho que é muito interessante, assim, esse papel da arte. Eu vi uma entrevista, eu acho que com um cara bem, assim, né, conservador, com o Scruton. Ele fala sobre como a beleza, né, das coisas, elas imprimem um valor, né, para esse tipo de coisa. Tinha uma concessão lá em Londres para derrubar um prédio bem um patrimônio antigo. Tinha 2, né? E tinha um que tipo, não tinha nada de arte, tinha outro que era tudo ornamentado e tal. E as pessoas votaram para o que não tinha nada ser derrubado, e o que tinha o mínimo de ornamentação, que tinha estátuas e tal, as pessoas votaram para não ser derrubado. Então, assim, para vocês perceberem o tanto que a arte agrega um valor assim inestimável, né, para as pessoas, para a cidade, enfim, para a gente entender até a nossa cidadania, né, que a gente faz parte. Eu acho que eu demorei um pouco foi a me identificar com o ativismo, assim, porque às vezes está muito focado no que está em voga agora, né, questões raciais e outras questões. Uhum. Mas eu acredito sim que eu trago essa questão urbana, né, que também precisa ser discutida, né, que é uma questão muito ampla com vários fatores, assim, mas que a minha intenção é chamar o olhar para isso, assim, para a cidade, né, que é para todo mundo, assim, envolve diversas questões, né, desde a indústria até questões do Estado também, assim. E uma coisa legal é que eu acho assim, hoje a gente está meio no olho do furacão, né? Essas demandas chegaram, caíram no nosso colo. Mas de uma outra forma também é interessante a gente, agora que a gente já, de certa forma, mais pessoas estão abrindo os olhos para isso, assim como a Karine falou, a gente levar isso em conta para o resto da vida. Ou seja, isso eu penso, por exemplo, enquanto a minha atuação enquanto professor ou então como profissional, eu já consigo encarar, por exemplo, meu trabalho de uma outra maneira, ver outras coisas, eu tenho outras preocupações, eu já começo a pensar, a gente incorpora isso no nosso modo de fazer as coisas que a gente está vendo o mundo de forma diferente. Eu acho que um grande desafio é conseguir fazer com que essas demandas que surgiram agora, elas não sejam uma coisa só de um incêndio, de um momento, mas que seja uma coisa que a gente consiga construir um futuro um pouco diferente, com uma arte, com design, com uma publicidade, que leve em conta outras coisas que hoje estão subrepresentadas, ou então que as pessoas fecham os olhos para aquilo. É uma coisa realmente interessante. É um lance de reeducação para colocar na rotina, né, mano? Tipo assim, você coloca essa matéria na sua rotina. Quando eu falo na rotina, até no ponto de estudo, você poder entender melhor, para você discutir mais. E aí eu acho que de maneira bem, bem fluida, a gente vai conseguindo colocar isso cada vez mais, assim, em uma posição de destaque, a ponto de educar quem não está educado ainda. Eu gosto muito do que o Aristóteles fala, que um hábito, né, faz a gente ter uma característica, faz virar um caráter. Então, se a gente pratica as boas coisas, você vai se tornar uma pessoa bondosa, né? Eu acho que a gente tem que considerar que, por exemplo, a gente está no mês do orgulho gay, por exemplo. Não só fazer as coisas porque as pessoas chamam de pink money, por exemplo, né? Mas realmente fazer algo que autêntico. Eu acho que uma das coisas que eu levei das últimas lives que a gente tem feito é a questão da autenticidade. O que não é autêntico dura pouco. As pessoas facilmente é derrubado. Por exemplo, o governo Bolsonaro, só citando um exemplo. Outra coisa, por exemplo, o Madeiro, né, que falava da questão da originalidade,
da pegada mais slow food e tal, e a gente viu que a marca não casava com o posicionamento que ele próprio pregava. Então, eu acho que nós, como profissionais também, a gente tem que levar isso também para o nosso cliente, ele tem que mudar essa cultura de que ele tem que ser autêntico. E essa fala autêntica, ela tem que ser, quando eu digo autêntico, não só original, mas verdadeira, né? Tem que ser coerente com aquilo com o posicionamento que ele está dizendo que ele tem, que ele tomou, né? A gente está, eu acho que o Rafael e o João, a gente está aqui batalhando para que esse mercado goiano, né, os próximos profissionais, pelo menos os nossos alunos mudem um pouco a sua cabeça, né, de formar profissionais que realmente entendam esse valor que o design tem, esse papel de engajador que ele tem, esse papel político que ele tem, papel social, e nós, como cada profissional, temos essa responsabilidade, né? Mas eu não vou falar sobre isso, eu não quero falar sobre aquilo, mas como que a sociedade, ela meio que nos cerceia a falar sobre isso. E nós temos que falar, porque nós somos todos aqui comunicadores, né? Eu acho que a primeira... E não só falar também, uma coisa que eu não vou esquecer jamais é aquilo que o Guilherme falou, ouvir, né? Semana passada não, primeira semana ele falou sobre isso. Ouvir as outras pessoas, né? Peraí, o que eu vou falar sobre racismo, por mais que eu não seja negra, o que o negro, o que o Jesus vai falar sobre isso, né? O que uma mulher fala sobre isso, né? Prioritariamente trazer uma mulher para falar sobre isso. Se não tem uma mulher, né, que escute, né? Escute, né? Deixa ela falar. E eu acho que é isso, gente. Nós estamos aí quase 1h30 de live. Essas lives sobre design e ativismo têm gerado muita discussão boa e, infelizmente, a gente tem que acabar, porque senão vai ficar uma live imensa. Então, eu queria agradecer demais. É o privilégio de estar conversando aqui com vocês nessa mesa criativa, que é uma mesa, assim, que tem me suprido, assim, a necessidade de conversar e também de renovar minhas esperanças, né, no mercado, na docência, na academia. Assim, eu tenho sido muito profícuo mesmo. Eu acho que tem sido profícuo também para quem está vendo a live. Eu queria agradecer a cada um que está aqui. É um prazer, assim, conhecer cada um que está aqui. Vocês, eu acho que nunca me viram, talvez a gente nunca conversou pessoalmente, mas uma das coisas boas dessa pandemia é que, pela primeira vez, eu estou conseguindo conversar com pessoas que eu admiro muito, né? Jesus, a Victoria, Celon, o Guilherme também, que está lá do outro lado do mundo, conversando aqui, mas a gente matando a saudade dele. O coraçãozinho tá aí. Então, é aquilo que o João falou muito bem, né? A gente podia até chamar essa live de goianos pelo mundo, né? Porque são vários goianos espalhados e falar sobre essa questão da goianidade foi muito legal também. Uma pauta muito interessante, talvez a gente pode falar isso melhor em outras lives. E é isso, gente, queria agradecer em nome da UFG, tá? Vocês estarem aqui, em nome da nosso projeto, Pílulas Criativas, e é isso, eu queria muito agradecer Jesus, muito Vitória, Celon, Guilherme, por vocês estarem aqui, obrigado pelos meus companheiros de sempre, Rafael e João, por estarem aqui. É isso, alguém tem mais alguma consideração final? Só agradecer mesmo, porque foi ótima essa experiência. Acho que eu sempre tive essa vontade de um dia voltar para a UFG, contribuir de alguma forma com o que eu aprendi lá dentro, assim. Então, mesmo que a gente não possa aplicar tudo que a gente aprende na UFG hoje, porque, assim, no curso de publicidade, pelo menos, a gente passa por ciência política, sociologia, né, antropologia. A gente só não está tendo a oportunidade de aplicar isso no mercado ainda, infelizmente, né, porque a UFG dá esse suporte hoje, eu reconheço muito isso. Mas estar aqui, podendo trazer esse assunto, já é muito rico, assim. Eu fico muito agradecida pela oportunidade. Quero agradecer também, minha primeira live. Olha! Agradecer o Guilherme também. Gosto muito do Guilherme. E assim, eu falei muito mal de agência aqui, mas a agência é boa também. É porque tem que ir trabalhando bem lá, né? O Celon falou que quando ele faz alguma coisa
alguma intervenção, de certa forma, ele chama o olhar para lá, dá para a gente chamar o olhar de várias maneiras. Dá para você chamar o olhar numa situação que você não concorda, dá para você chamar o olhar numa ideia torta de alguém, né? Então, essas intervenções, elas são muito importantes, assim, em qualquer lugar, né? Mesmo que, às vezes, é difícil de ser ouvido, né? Mas tem várias pessoas aí inspirando muita gente. A Andrea Bach, ela que fez aquele discurso lá na manifestação aqui do Brasil, ela fez um discurso totalmente, assim, pau na mesa mesmo, assim, cheio de policial ali perto, saca? E, tipo, às vezes a gente fica com medo de sair de bermuda na rua, saca? Mas, assim, aí chamou muita gente, assim, mexeu com muitas pessoas, assim, para repensar essas situações e se unir mesmo para tentar mudar, né? Quero agradecer a todo mundo e estamos aí. Qualquer coisa que precisar, para frente. Eu queria ter a oportunidade, mais uma vez, estar compondo a mesa e queria colocar em uma posição de honra aí os 3 que estão encabeçando o projeto, porque isso aqui é lindo, sabe? É necessário. E obrigado mais uma vez e contem comigo. Valeu demais. Valeu por todo mundo. Eu queria agradecer também e também ficar à disposição, né? Se chamar de novo, eu venho, qualquer outra coisa, outro projeto. A gente chama. Um pouco que o Jesus falou, eu lembrei que quando tinha uma época que eu tinha um grupo de grafite que chamava Mesmo Que Ninguém Se Importe. E o grupo era meio que só eu também, assim. Acho que tinha um outro amigo, mas ele nunca foi, assim, né, muito. Ele não se importava, né? Ele não importava muito. Então, acho que é importante, né, a gente fazer o que a gente... Massa demais. Vou parar a gravação. Tá bom. É isso. Deu uma travadinha. É isso, gente. Muito obrigada. Abração. Antes de fechar, eu queria só fazer o convite para o Celon, para o Jesus, para o Vitório, para o Guilherme. A gente está planejando no Instagram do projeto começar uma ideia que a gente vai chamar de... Tudo é criativo, né? Pílulas criativas, mesa criativa, galeria criativa. E a ideia é a gente começar a compartilhar alguns trabalhos de algumas pessoas no nosso perfil, na nossa conta do Instagram. E aí eu queria convidar vocês e pedir autorização de vocês para a gente compartilhar alguns dos trabalhos de vocês, para inaugurar fazer a inauguração da galeria, né? Uhum. Claro, com certeza. Fechou. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau. Fiquem bem. Abraço.